Então eu tenho esse personagem aqui, e esse personagem ele já tem uns ciclos de animação para são ciclos assim básicos para o jogo, né? Tipo, tem um idlezinho, tem, né, um pulo, tem uma corrida, né? Tipo, nada que está muito refinado, mas dá para entender que eu tenho uma lista de animações para, né, trabalhar num jogo, né? Às vezes uma reação emotiva do personagem, se eu tirar o cenário da frente, às vezes uma reação emotiva do personagem. Né? Deixa eu soltar mais uma vez. Eu gosto dessa animação dela, nervosinha. É, sim, eu gosto muito dessa personagem. Eu criei ela junto com o Luiz Garrocho, né? Que é o Lipão. A gente estava projetando um jogo de RPG de vôlei que a gente ainda quer fazer, mas que a gente está meio agarrado no processo. Assim. E aí eu estava fazendo já a parte de vôlei do jogo e alguma parte de RPG que é a reação, né? Tipo, na hora que você conversa com o personagem. Sim, sim. Eu fiz um tanto de desenho e eu ia modelando e mandando pro Lipão, o Lipão ia me dando um retorno, né? Então eu trabalhei. Mandava o rig para ele testar, então ele ia testando se o boneco estava funcionando, né? Ele ia escrevendo as coisas. Eu gosto de trabalhar com o Lipão, é muito bom trabalhar com ele. É, e aqui, ó, que tem em comum nessas animações, né? O que tem em comum é o processo, né? O processo de animar, né? Tem mais de um jeito de abordar a animação, tá? Mas o que eu trabalho é um negócio que a gente chama de 12 princípios. E o que esses 12 princípios são coisas que eu tenho que pensar enquanto estou produzindo as poses de animação, né? Ou seja, na hora que eu estou fazendo cada uma dessas poses aqui, eu tenho que pensar nessa lista de princípios, tá? Então, o que eu vou fazer é enumerar elas aqui, né? E falar como que elas atuam no meu personagem, como que esses princípios atuam nas poses que eu criei, tá? Então, eu vou começar com um princípio, né, que a gente chama de animação direta e pose a pose. Então, tem um princípio que a gente chama de animação direta, direta e pose a pose. Tá? Esse vai ser nosso princípio número 1, né? Para não ter que ficar digitando, escrevendo texto, nem esquecer qual que eu já nomeei, eu vou criar uma abinha de texto aqui, ó, que eu vou numerando elas aqui, ó. Animação direta, direta e pose a pose. Como que isso aqui funciona? Vamos lá. Vou deixar isso aqui assim. Vou deixar salvo também. Quando a gente tem um objeto em cena, né, quando você tem um objeto e você vai animar ele, você pode animar ele na ordem, ou seja, você pode criar um keyframe, ir para o segundo frame e criar outra pose, ir para o terceiro frame e criar outra pose, ir para o quarto frame e criar outra pose. Quando você faz isso aqui, ó, que você está fazendo na ordem, ou seja, você está indo, né, do frame 1 em diante e está animando na ordem, né, a gente chama isso aqui de animação direta. Então, isso aqui vai ser animação
direta, tá? É legal porque você faz coisa muito espontânea, né? As coisas elas saem sem planejamento, então elas são espontâneas. Em alguns momentos você vai querer usar esse tipo de estratégia para animar. Você vai querer usar esse tipo de distribuição de keyframe. Exatamente para ter a surpresa, né, de movimentação, né? E ter no resultado né, o que está acontecendo, né? Então ela vai te dar um aspecto improvisado, orgânico, muito bom, né? A outra forma de criar animação seria você determinando quais são os momentos importantes, né? Ou seja, onde que a animação começa e aí depois onde que ela termina, né? Ou seja, eu vou marcar onde ela termina, depois por onde ela passa, né? Depois qual alteração que acontece no processo. Ou seja, eu estou animando fora de ordem, eu estou animando pelas poses mais importantes, né? Quando a gente anima pelas poses mais importantes, né? Ou seja, quando eu estou determinando esses extremos aqui, ó, eu estou usando um formato pose a pose. Ou seja, eu vou gravar cada pose importante no processo. Tá? Então eu tenho essas duas estratégias para animar. E nenhuma é melhor que a outra. Tá? Nenhuma é melhor que a outra. Cada uma, na verdade, tem uma propriedade diferente. É importante eu saber isso quando eu estiver começando a animar, porque se eu estiver fazendo uma animação pose a pose, né? Por exemplo, eu vou voltar aqui para minha bonequinha. Então, se eu vou fazer ela pulando, né? Igual aqui, ó. Se eu vou fazer ela pulando, é importante eu saber, tipo, qual que é a pose inicial dela, né? Qual que é a pose final e o que que é essa pose extrema, né? Ou seja, é importante eu saber isso. Porque se eu tenho, né, uma certa altura que ela tem que bloquear, né, uma altura aonde ela vai né, reagir, então é importante que eu faça esse planejamento. Ou seja, quando eu fui fazer essa animação, obviamente que eu comecei marcando a pose inicial e a pose final, que nesse caso são idênticas, né? E depois eu marquei qual que era o extremo de pose, ou seja, depois que eu fui marcar qual que era é, 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 o extremo de onde ela pula, né? Se eu quisesse uma coisa mais espontânea, né? Se eu quisesse uma coisa mais improvisada, eu poderia só ir fazendo da pose inicial, né? Ou seja, da pose principal aqui, eu podia fazer para onde que ela vai na sequência, né? Ou seja, qual que é a próxima pose, depois qual que é a próxima, depois qual que é a próxima. Ou seja, eu poderia fazer na ordem também. Isso varia, né? Tem as estratégias, elas vão ser usadas de acordo com a sua necessidade, né? Mas eu posso adiantar que geralmente quem está começando a aprender a animar começa pelo pose a pose, porque é um pouco mais fácil lidar com movimento planejado. Então, é um pouco mais simples você trabalhar com planejamento, né, fazer os extremos. E a animação direta, ela meio que demanda uma certa habilidade, porque você está fazendo a animação e você está já prevendo os princípios que você quer implementar. Então é um pouquinho mais difícil, tá? Mas o ideal é que você pense que você não está usando uma ou outra na sua vida, mas você está usando uma e outra, tá? Não é uma disputa, não é uma competição de qual é a melhor, mas sim qual que é melhor para aquela situação. Tá? Então, estabelecendo que eu tenho uma animação pose a pose ou direta, ou que eu tenho momentos de direta ou pose a pose nela, né? Eu vou pensar, na verdade,
como que eu vou criar essas poses e quais são os aspectos importantes para essa pose, né? Então, esse princípio ele fala mais sobre a técnica de produção, né? Sobre o jeito que você produz a animação. Os próximos já vão falar mais sobre a natureza da pose. Deu para pegar esse princípio? Deu para entender? Tá. Me avisa se o áudio cortar, tá, gente? Me avisa se começar a falhar de novo. Tá? Que aí a gente faz uma pausa e entra de novo. O próximo princípio que eu vou colocar aqui é o princípio de antecipação. Se ela vai pular, ou seja, se esse personagem ele vai pular, né? Ou seja, essa é a pose inicial, né? Essa é a pose inicial do personagem, né? E se eu quero que o personagem vá para cima, ou seja, se eu quero que ele suba, eu preciso concentrar energia para que isso aconteça. Eu não sei se vocês lembram das aulas de física. Vocês não querem normalmente lembrar, eu sei. Né? A gente vai fazer animação na vida, a gente fala, vou me livrar de matemática, química e física. Né? Mas eu não sei se vocês lembram que a gente tinha energia potencial e energia cinética. E a gente costuma ter um exemplo da mola, que a energia potencial né, por exemplo, se a energia cinética aqui é igual a zero e aqui a energia potencial é igual a zero, né? Ou seja, e para eu fazer a mola realmente gastar energia, eu tinha que comprimir a mola, né? Ou seja, se eu comprimisse a mola, ela passava a ter energia potencial no máximo e energia cinética ainda no zero. Mas era isso que permitia que a mola disparasse a força dela, né? Ou seja, na verdade, o princípio de antecipação é a mesma coisa. Se eu quero que o meu personagem suba, se eu quero que ele pule, que ele vá para uma direção, eu preciso preparar essa energia na direção oposta, né? Ou seja, para ela pular, eu preciso que antes ela faça todo um trabalho de comprimir essa energia, né? Antes de subir, né? Ou seja, se eu quero pular, eu preciso abaixar, né? Se eu quero dar um soco, por exemplo, eu não vou levar a mão para frente primeiro, eu vou levar ela para trás primeiro. A primeira coisa que eu vou fazer é acumular energia. Esse acúmulo de energia é fundamental para que o movimento aconteça, né? Em jogo isso é meio pegadinha, porque em jogo você não tem muito tempo para antecipação do player e precisa de muito tempo de antecipação para os inimigos, né? Mas aqui, ó, se vocês forem observar esse movimento, a próxima pose dela para pular é para baixo. Ou seja, ela está descendo primeiro antes de subir. Ou seja, isso aqui, ó, isso aqui é antecipação. Sem isso, o movimento fica irreal, né? Sem isso, o movimento fica irreal. Para jogo, eu vou falar um detalhe aqui, porque para jogo a gente tem, geralmente para antecipação, é diferente para player e para inimigo. Tá? Para o player só me dá 0,1 segundo para antecipação, que é o tempo de resposta do botão. Né? Quando você tem lá o controle do player, né? Quando você está lá entregando para o player a resposta do controle, né? O player, ele entre apertar o botão, ver se aconteceu alguma coisa e apertar de novo, porque se não acontecer nada, ele vai apertar de novo, ele vai falar, uai, não foi, né? Ele tem um tempo de resposta de 0,1 segundos.
né? Então, se você estiver trabalhando, por exemplo, a 60 FPS, significa que ele vai te dar 6 frames de antecipação, né? Ou seja, ele vai te dar 6 frames para você dar para ele alguma coisa. Por causa disso, geralmente para animação do player, a nossa pose inicial, né? A pose inicial, ela já é metade da antecipação. Então você vai ver que aqui ó, ela já está comprimida, né? Minha pose inicial já é com as pernas arqueadas, né? E já é ela meio comprimida. Porque o player não vai esperar muito tempo. Então eu já começo. Você pegar jogo de luta, você pegar Street Fighter é ótimo de ver para isso, porque Street Fighter, todos os personagens, eles já estão comprimidos para dar um soco, eles já estão com a mão atrás do soco, eles já estão com o pé recolhido, já estão levemente agachados, né? Então todos eles já estão na metade do caminho da antecipação. E é uma das melhores respostas de comando que a gente tem em jogo é do Street Fighter. É genial, assim, é muito bem feito. Já estão na posição de antecipação. Ou seja, a sua pose inicial já é, para o player, já é metade da antecipação. Né? O idle mesmo, sabe? O idle já é meio comprimido, né? Ele já faz parte da antecipação. E eles tocam essa antecipação, no caso do Street Fighter é mais interessante, porque eles têm a pose inicial deles antes de começar o round, né? Eles estão preparando, né? Então você tem lá, tipo, a Chun-Li alongando no Street Fighter Zero, né? E aí, na hora que ele tá falando round one fight, eles tocam uma animação que leva pra pose de antecipação. Então, eles mostram bem antes essa etapa de agachar, de encolher. Então, eles põem esses frames em outro lugar. Então, o player não sente falta dessa animação. É muito bem feito. É muito bem feito. Street Fighter é muito bem feito. Aliás, dá um recado pro Duda que é no Street Fighter. Se ele ver esse vídeo algum dia na vida dele. Já pra inimigo é diferente, gente. Pra inimigo é diferente. Já jogaram Cuphead? Cuphead é também um jogão, gente. Cuphead é do caramba. O pessoal reclama que ele é difícil demais, mas é incrível. É incrível. Se vocês observarem os inimigos do Cuphead, dá pra saber qual tiro que tá vindo pela animação de antecipação deles. Ela é super longa. Se você se ligar na movimentação do inimigo, cada tiro tem uma animação de antecipação diferente. Então você consegue se organizar. A trajetória é meio embaralhada, então não quer dizer que você vai escapar toda vez, mas é super prolongada. Ou seja, eles não têm problema de gastar 20 frames numa antecipação, 30 frames na antecipação, porque isso vai dar tempo para o player reagir. Então, vocês entenderam que é diferente para o player e para o inimigo, sabe? Tipo, o que o player não está controlando, você pode gastar tempo porque o player se prepara, mas quando é para os controles do player, você tem que agilizar para ele não sentir que está dando lag. Então, é importante, né? É importante que tenha uma antecipação bem feita no seu jogo e que ela vai ser diferente de um para o outro. Deu para entender esse segundo princípio? Massa. Uma das formas de você mostrar tanto antecipação quanto esforço em animação é um princípio que a gente vai chamar de squash. Eu falo squash, mas squash não é a pronúncia certa. A pronúncia certa é squash. Mas eu vou falar squash porque eu sou brasileiro e minha pronúncia é horrorosa. Isso aqui seria algo como esticar e comprimir, tá? Seria algo como esticar e comprimir. E comprimir, né? Na verdade, comprimir e esticar na ordem, né?
quando eu faço isso aqui com o personagem, ó, quando eu estou fazendo isso aqui com o personagem, eu estou comprimindo ele, né? Ou seja, eu tô espremendo ele contra o solo, né? Então, deixa eu apagar aqui essa. Toda vez que você estiver preparando para esforço, você estiver colidindo, né? Ou seja, você vai ter o squash na preparação, né? Se você pensar numa forma arredondada, né? A antecipação dela seria uma versão achatada dela, né? Então, esse achatar aqui, ó, ele vai servir para mostrar esse aspecto elástico do personagem, né? Isso vale para todas as partes do corpo, para toda a musculatura do corpo, né? Você vai espremer os músculos do personagem, a pose do personagem, toda vez que você estiver demonstrando essa contração de energia, né? Isso vai acontecer aqui, né, na antecipação. Isso vai acontecer também quando ela estiver colidindo com o solo. Quando ela estiver colidindo com o solo, ela também vai sofrer um achatamento, né, da musculatura. Isso tem que ser representado visualmente, tá? Quando ela colidir, quando ela estiver preparando energia, né? Quando ela estiver fazendo esforço, quando ela estiver demonstrando esforço, a gente vai esticar ela. Ou seja, toda vez que você estiver demonstrando esforço e energia, né? Ou seja, você quer falar que uma bolinha está indo super rápido para uma direção, né? Você vai esticar o objeto, né? Você vai deixar ele mais alongado, né? Então, esse alongamento do objeto, né, ou da pose, é o stretch. Né? Então, você vai estar sempre lidando com essa deformação do modelo. Então, se o modelo permitir que você ainda faça alguma coisa como esticar mesmo, se ele ainda permitir que você faça uma deformação da peça, né? Se você pensar que você pode esticar, às vezes, uma peça para poder executar essa deformação, eu recomendo que você faça isso também. Ou seja, você não se detenha só no formato geral da pose, mas que você possa também deformar a musculatura. Esticar um braço, esticar uma perna, né? Esticar um cabelo, né? É importante que você quando você fizer isso, você não só infle o objeto, né? Tem que lembrar que quando você está fazendo um stretch, né? Você tem que transferir massa, ou seja, a massa que está numa região tem que ir para outra área, tá? Então, isso aqui seria um stretch. Se você faz isso aqui, ó, para fazer um stretch, então você está só inflando o objeto, né? A mesma coisa vale para o squash, né? Ou seja, essa massa ela está só surgindo, ela não está sendo transferida, né? Então tem que lembrar de fazer isso. É esse esticar mesmo, é essa transferência de massa de uma posição para outra, né? Então é uma deformação, não é um inflamento, né? Para jogo 3D, a galera não costuma abusar demais do stretch squash, e eu vou falar por que, que eles não abusam do stretch squash em rig, tá? Isso é um motivo bom. Na Unity, você consegue usar o mesmo rig, o mesmo esqueleto, para um personagem alto e para um personagem baixo. Então, seu personagem baixinho pode receber o mesmo rig de um personagem alto. Fica muito legal, cara. Quando você faz, fica muito bom. Quando você faz a deformação, fica muito massa. Sabe, parece orgânico, parece que tem músculo debaixo do personagem. E vale o esforço pela qualidade de acabamento. Porém,
Não, se você pegar, por exemplo, você tem o Cuphead, né, que é desenho animado, então obviamente vai fazer bem. E você pegar Crash, vai ter isso demais, Crash fica muito legal. Se você pegar é, jogos que permitem ter um rig individual para cada personagem, que eles não estão reciclando o rig, né? Por quê? O jeito que a gente pode usar a mesma animação de um personagem alto com um personagem baixo é não animar a escala. Se você não animar a escala do Bonnie, eu consigo transferir dentro do motor a animação de um personagem para outro. Ou seja, ele faz esse ajuste do Bonnie da perna de uma pessoa alta para o Bonnie da perna de uma pessoa baixa usando o scale. Então, isso interfere no tanto que eu posso usar de stretch squash num personagem. Você vê que muito jogo não mexe com isso e não se aventura a fazer scale porque ele está usando a mesma animação em vários personagens. Então ele está deixando a escala liberada para poder encaixar o rig em outros personagens. E se ele começar a animar a escala, não dá para fazer essa transferência, né? Então você vai ter todos os personagens mexendo muito parecido, e aí você perde um pouco de vida. Ou seja, você perde um pouco de organicidade. Ou seja, é uma balança. Você tem que equilibrar. Né? Quando é usado, fica uma animação muito foda, muito bem feita, mas dá mais trabalho para implementar múltiplos personagens. Quando você não faz, a animação fica mais dura e mais tosquinha, né? Mas você tem esse processo de reciclagem. É balanceamento da vida. Então é algo a se pensar quando estiver fazendo um projeto, né? Ou seja, vai ficar. Né? E lembrando que não é só fazer, né? Tipo, igual você falou, tem jogo que não faz isso bem, né? Igual o Renan citou em um jogo que ele falou, ó, esse jogo tem, mas não é legal, né? Tipo, não é só implementar que automaticamente fica bom. Você tem que colocar realmente nos momentos certos, usando a proporção correta, né? É o anime? Eu não conheço esse. Nanatsu no Taizai. Quer dizer, eu não sei se eu não conheço ou se eu conheço com outro nome, né? Porque às vezes eles traduzem e põem um nome diferente. Mas eu não reconheci pelo nome. Ah, eu sei qual que é. Eu sei qual que é. Eu sei qual que é. Eu não reconheci pelo nome em japonês. Anime é super complicado para os princípios, assim. Eles economizam demais e eles não têm uma tradição para alguns princípios, então é super complicado. Às vezes não fica bom mesmo, não. Assim. Eles acertam em outras coisas, assim. Mas nessa parte mais exageradona, nem sempre eles são bons, não. Não, pois é. Existe demais. Existe demais. É, vou pro próximo princípio aqui, tá? É, um outro princípio que a gente tem para desenhar a pose, né? Ou seja, na hora que eu estou fazendo uma pose, né? Igual, por exemplo, tô fazendo antecipação e eu estou mexendo no personagem, né? Uma outra coisa que a gente leva em conta para a pose ficar bem feita é a clareza da pose. Isso aqui a gente vai chamar de staging, tá? A gente não tem uma tradução para isso em português. Seria algo como o princípio de palco de palco. Eu gosto de citar teatro, cara. Vocês já foram no teatro? Já viram como é que a atuação de teatro é muito mais exageradona do que uma animação do que uma atuação para cinema ou para filme, assim? Os movimentos são mais largos e mais exagerados, assim. Isso é em parte porque quem está no final da plateia, né?
Se você tem, tipo, uma plateia assistindo, né, um show, né, então você tem, tipo, as duas pessoas estão vendo o mesmo conteúdo, mas de distâncias diferentes. Então, o ator de teatro, ele tem que forçar a silhueta da pose dele. Ele tem que fazer uma pose que seja lida em qualquer uma das distâncias. Isso vale para show também. Se vocês forem num show e ver uma coreografia em um show, você vê que ela é pensada, né, para ser vista à distância, né? Você fala, ah, não, ali quem está, né, tipo, o que eu estou vendo no palco é o que eu espero ver, né? Você está num show, às vezes é um estádio de futebol que você está vendo num show. E artista pensa muito nisso, o artista muito pensa na pose que ele faz no palco, para ela ser reconhecida, né? Se você vê uma banda igual Ramones, né? Tipo, em qualquer distância que você vê uma pose dos Ramones, você fala, não, esses são os Ramones, né? Tipo, é icônica a pose, ela é clara, ela é visível. Para jogo a gente tem o mesmo problema. Para animação também, mas para jogo, cara, se você pega um jogo igual o LoL, que você tem 1 milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, e você tá vendo os bonecos num tamanho pequeno, se a pose desses bonecos não for larga, espaçada, e tiver uma boa silhueta, né, um bom contorno, talvez você não entenda o que está acontecendo. Então, quando a gente fala de staging, né, quando a gente fala de stage, a gente está falando dessa silhueta, desse contorno que o personagem tem, né? Então, por exemplo, se eu fizer uma pose para um side-scroller, eu vou querer que a pessoa veja as duas pernas, sabe? Eu vou querer que ela consiga identificar as duas pernas do personagem. Eu vou querer que só com a sombra a pessoa já entenda qual que é a postura que eu estou querendo explicar. Então essa clareza da informação, né? Ou seja, eu quero que o personagem seja visível os dois braços do personagem, né? Em qualquer ângulo que o personagem né, eu for trabalhar em jogo, eu vou querer que naquele ângulo, aquela câmera que é a câmera do jogo, que as poses elas tenham uma legibilidade muito boa, né? Então, toda vez que eu fizer uma pose, eu vou estar preocupado se ela está sendo bem lida. Ou seja, se dá para entender ela só com a silhueta, né? Então, a pergunta seria se você está vendo só a sombra, ainda dá para entender, né? Se você está vendo só a silhueta, ainda dá para entender o conteúdo? Se der, então você está fazendo um staging bem legal. Se não, você tem que ver se tem alguma outra forma de compensar, né? Se tem algum elemento de contraste, né? Mas a clareza da pose é uma das coisas que eu vou estar fazendo quando eu estiver animando o personagem, né? Tipo, é claro bastante? Dá para entender? Por causa disso, eu vou colocar aqui já um outro princípio que a gente usa, que é muito casado com isso, que é o exagero. Se você precisar exagerar, você vai exagerar, entendeu? Na verdade, todo entretenimento ele é fruto de exagero. Então, eu não sei se vocês já viram box, se vocês já viram Aikido mesmo, tipo, sendo lutado, em vez de ver, não filme de Steven Seagal, né? Mas uma luta com Aikido, por exemplo, né? As poses elas são curtas e os movimentos são rápidos. Então, se você vai ver tipo uma luta de boxe, o boxeador não quer que o adversário preveja o golpe nem que ele tenha tempo de reação. Então, os movimentos são otimizados para serem curtos e rápidos. Quando você vai fazer um filme, né, com um boxe, o cara ele já faz uma pose para dar um soco, né, que até sua avó ia conseguir defender, velho, porque é tão exagerado, né, filme de Kung Fu, filme de luta, é tão exagerado. Eles abrem a guarda todinha para dar um golpe, sabe? Eles despreparam completamente a base do golpe. Mas é porque
eu preciso que todo mundo entenda o golpe, né? No filme do Jack Chan, ele mostra o golpe duas vezes, para a pessoa ver que o golpe foi dado, sabe? Ele repete o soco em toda a tomada, para você ver o que aconteceu, né? Então, entretenimento, ele é associado diretamente com esse exagero, sabe? É muito mais impressionante o golpe com esse exagero, com esse excesso, né? Até documentário é exagerado, né? Se você vai ver o documentário do leão caçando o gnu na selva, você vai ver ele caçando em 40 minutos. Que leão que caça um gnu em 40 minutos? Demora pra caramba pra ele conseguir caçar. O leão, ele faz todo um processo. Você vai ficar o dia inteiro vendo um leão correndo atrás de gnu até ele pegar um, né? E ele vai devorar aquela carcaça, às vezes, em 2 dias. Mas num documentário, você vê isso acontecendo em 40 minutos. É exagerado, sabe? Você tem todo. E eles põem ainda uma narrativa, né? O leão, ele tem toda uma personalidade no documentário. Então, a gente demanda exagero, tá? Então, não é só pela clareza de informação, né? Que a gente vai fazer uma pose, mas a gente vai fazer essa pose também, quando a gente vai fazer uma pose, né? A gente vai levar ela muito ao extremo, né? A gente vai fazer ela, né? Tipo, quando a gente for fazer, o tanto que o personagem vai sair do solo, né? O tanto que ele vai antecipar, né? O tanto que você vai envergar o corpo dele, tudo isso é exagerado. Né? Tudo isso a gente vai um passo além do real, assim. Então, de certa forma, a gente não abandona a tradição do teatro, né? A gente não abandona ela, né? Deu para entender esses dois? Eles são muito casadinhos, então eu gosto de passar eles juntos, assim. Vocês conseguiram ouvir direito? Conseguiram pegar esse princípio? Tá. Pois é, um dos aspectos que a gente vai usar no exagero, né? Ou seja, dentro dessa lógica de fazer tudo largo, exagerado, é as poses e trajetórias, a gente vai marcá-las de forma muito visível, tá? Então, eu vou voltar para aquela pose do Spike, que ela está mais fácil de entender. Na natureza, as coisas elas atuam em arcos e ondas, assim. É difícil que na natureza eu tenha um formato, uma trajetória quebradona, assim, né? Então, na hora de criar uma pose, eu vou estar realmente pensando qual que é o arco que essa pose vai estar fazendo. Então, esse arco aqui, ó, ele vai fazer parte fundamental dessa construção, dessa pose clara e exagerada. Eu vou estar sempre pensando quais são os arcos que eu estou usando para fazer essa pose. Então, toda pose que eu for construir, eu vou construir usando esses arcos. A mesma coisa vale para as trajetórias. Né? Toda vez que eu for fazer uma trajetória, né? Por exemplo, na hora que essa menina for fazer uma cortada, né? Na hora que ela for fazer um movimento, né? O braço dela vai fazer essa cortada num arco. Ou seja, isso vai descrever um arco no ar. Né? Ou uma onda, né? Um arco ou uma onda. Então, eu vou estar projetando todos os meus deslocamentos e todos os meus movimentos para que eles descrevam arcos e ondas nas trajetórias, ou seja, na hora que eu estiver planejando, eu vou planejar com arcos e ondas, né? E toda vez que eu estiver construindo a pose, eu também vou estar considerando que é tudo forma de arco. Eu vou evitar, tipo, lidar com formas quebradas ou trajetórias angulosas, né? Isso não é muito comum na natureza. Né? Se a gente for pegar, né, o meu pulo aqui, né? Tipo, existe uma onda na pose, né? Existe um arco para o cabelo, existe um arco para os braços, né? Então é possível identificar. Ah, que pena que começou a travar a voz. Eu vou encerrar essa explicação aqui para dar uma pausa
no OBS, e aí a gente faz um processo para melhorar esse travamento de voz, tá? Então eu vou parar nesse sexto princípio de arco e onda, né? Tem a ver com a postura. E na sequência eu passo os outros 6 princípios.